Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso Manejo de Resíduos na Propriedade Leiteira. Nós estamos no módulo 2, onde estamos tratando sobre uma tecnologia de tratamento de resíduos líquidos, as chamadas áreas vegetadas. No capítulo 1, vimos as vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Nesse capítulo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como dimensionar e implantar esse tipo de tecnologia. Bom, há 3 tipos mais comuns de áreas vegetadas. Quais são? As chamadas áreas vegetadas convencionais. Elas devem ter entre 1 a 5% de inclinação e ser nivelada de um lado a outro. A inclinação permite que o líquido se espalhe uniformemente por toda a área e flua ao longo do sistema. Bordas, valas, tubulações podem ser utilizadas para manter o fluxo uniforme. Um segundo tipo de área vegetada seria por irrigação, onde a distribuição do líquido é feita por um sistema de irrigação. Isso proporciona a aplicação mais uniforme do líquido. São recomendadas em situações em que a aplicação por gravidade não é viável. Claro que também existe uma diferença em custo de implantação, né? Um sistema de área vegetada por irrigação, ele vai ter um maior custo do que o sistema convencional, onde você não tem a necessidade de adquirir os equipamentos de irrigação, não tem o consumo de energia elétrica, porque você aproveita só a gravidade para fazer a distribuição do líquido pela área vegetada. E um terceiro tipo de área vegetada é que nós chamamos de terraço, utiliza canais em terraços em áreas com declive acentuado, podendo ser de transbordamento, o líquido passa de um terraço para o outro por meio de cascata sobre o topo do terraço ou por drenos de plástico. E de serpentina. O líquido vai serpenteando a encosta através dos terraços. Importante dizer que essas áreas vegetadas tipo terraço não é para serem implantadas em áreas agrícolas que são terraceadas, certo? Você vai especificamente separar uma área, utilizar terraços, aqueles mesmos terraços que você utiliza em áreas agrícolas, mas com um objetivo único, né? Que é tratar o efluente líquido. Então, esses são os 3 tipos de áreas vegetadas que nós temos. Certamente, entre esses 3, as mais comuns seriam a convencional e a por irrigação. Bom, quanto à locação da área vegetada, o que nós temos que considerar? A declividade do terreno, o ideal é de 1 a 5%. Declividades maiores do que 5%, você começa a ter maior risco, né, de o efluente escorrer para fora da área vegetada. Nós não queremos que isso aconteça. O tipo de solo da área, maior risco de solos com textura grossa. Então, solos de textura grossa, que são solos arenosos, têm maior poder de infiltração, de perda disso, maior risco de atingir o lençol freático e ser líquido. Então, o ideal seriam solos com uma característica mais argilosa. Localização das áreas, né? Não localizar essas áreas em áreas que já têm um histórico de serem úmidas ou terem problemas de inundação, principalmente na épocas de chuva, tá certo? Então, evitar esse tipo de localizar a área vegetada num local como esse. A direção predominante dos ventos, no verão e no inverno, porque, principalmente, se você tiver algum problema de manejo, começa a dar cheiro, algum odor, isso o vento pode levar, você tem um vizinho próximo e ele pode se incomodar, né? Então, sempre locar, pensando que os ventos não levem qualquer odor para uma área populacional. A profundidade do lençol freático, o maior risco, né, para profundidades menor que 3 metros, então o risco de contaminação das águas subterrâneas seria mais alto. Não locar em áreas que tenham algum afloramento rochoso, porque o solo vai ser muito raso. Não locar em áreas que tenham risco à erosão, né, porque você vai depreciar a sua área vegetada. Solos que tenham teor de fósforo de baixo a médio são os ideais, máximo aí de 50 ppm de fósforo. Solos com um teor de fósforo alto não seriam ideais para alocar essa área vegetada, porque eles já apresentam um indicativo de saturação por fósforo. E se nós queremos, um dos elementos que nós queremos retirar do resíduo líquido é o fósforo. Então, num solo saturado por fósforo, isso vai ser um problema. E também não alocar próximo a sistemas de fossas sépticas, ok?
O correto dimensionamento, seleção dos tipos de plantas e a uniformização do fluxo de efluente são pontos críticos, né, quando a gente pensa na alocação e manejo das áreas vegetadas. Bom, no dimensionamento, considerar as médias mensais locais de precipitação e evapotranspiração e as características físicas e químicas do solo. Por que o regime de chuvas é importante? Então, em áreas que apresentam uma alta pluviosidade, principalmente nas épocas das águas, que vão ser aí primavera, verão, o solo já tende a ter um grau de saturação maior. Então, você está dispondo um resíduo líquido nesse solo. Então, em áreas, em regiões como essa, você tem que tomar mais cuidado, talvez optar por áreas vegetadas que tenham uma maior área, para que você não tenha problemas de escorrimento do líquido para fora da área vegetada. Antes da área vegetada, sugere-se o compartimento de retenção de sólidos, por um período mínimo de 36 horas. Vamos ver daqui a pouco do que se trata esse compartimento. A relação da área vegetada com a área que contribui para a geração do resíduo líquido deve ser de, no mínimo, 1:1, sendo o ideal 1:2. Então, vamos supor, se você tem uma sala de ordenha, que tem lá em torno de 50 metros quadrados de piso de área que você lava diariamente. Então, no mínimo, a tua área vegetada também vai ter que ter 50 metros quadrados para resolver o problema de tratamento desse resíduo líquido. Mas o ideal seria que, se a tua sala de ordenha tem 50 metros quadrados, que a tua área vegetada, para ser uma área de maior segurança, tenha no mínimo 100 metros quadrados. Relação menor resultará em um aumento da velocidade do escoamento. Relações mais elevadas proporcionarão tempos de infiltração maiores e, consequentemente, maior eficiência. Então, se há disponibilidade de área na propriedade, né, sempre optar por áreas vegetadas maiores, né, no mínimo o dobro da área de lavagem da sua sala de ordenha, para que você tenha um sistema de tratamento eficiente e com segurança ambiental. Aqui só um exemplo, né, considerando aí uma disponibilidade de área de 1,25 metros quadrados por vaca em lactação na sala de ordenha e de 2,5 metros quadrados de área na sala de espera, você teria um total aí de 375 metros quadrados de área, 3,75 metros quadrados de área por vaca em lactação. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, só para vocês terem uma ideia, né, conforme o número de vacas em lactação vai aumentando, e conforme a relação área com a área da área vegetada. Então, eu coloquei aqui 3 escalas, de 1:1, 1:2 e 1:2,5. Então, é claro, quanto maior o número de vacas em lactação e quanto maior a relação de piso a ser lavado com o tamanho da área vegetada, maior vai ser o tamanho da área vegetada. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, se você tiver 10 vacas em lactação com uma relação 1:1, você vai ter uma área vegetária de 31 metros quadrados. Se essa relação for 1:2,5, né, essa área vegetada já vai ser de 78 metros quadrados. Isso seria o ideal, como eu falei, uma área vegetada maior, maior eficiência de tratamento e maior segurança ambiental. Então, esse é só um exemplo, né, para vocês terem como referência, mas nós vamos ver como calcular esse tamanho da área vegetada de forma mais precisa. Então, a área deve ser suavemente inclinada, como eu já falei, de 1 a 5%, para permitir o movimento lento do efluente. Declives inferiores a 1% proporcionarão a formação de poças. Áreas com mais de 5% de declividade podem propiciar a formação de canais, ou seja, o líquido escorre muito rápido, o líquido vai optar por transportes preferenciais, o risco de se formar canais muito alto. Recomenda-se áreas maiores que 4 metros para fornecer maior capacidade de retenção hidráulica e menos estresse sobre a vegetação. Faixas longas e estreitas podem ser usadas em áreas íngremes. Faixas em serpentinas, que seria uma área vegetada tipo terraço, podem fornecer um maior comprimento de fluxo em áreas confinadas. Então, quando você tem uma pequena área, se você serpentear, né, a tua área vegetada, você aumenta a relação de área por volume de resíduo líquido a ser tratado.
Chuvas fortes e elevado volume de efluente entrando na área vegetada ao mesmo tempo pode sobrecarregar a capacidade do solo de absorver as águas e o efluente. Como eu falei, principalmente em regiões de alta pluviosidade, o solo no verão pode estar já saturado e você aplicando esse líquido a ser tratado, esse líquido não penetraria no solo como deveria e podendo escorrer para fora da área vegetada. As formas mais comuns para se controlar a dosagem do efluente é por sifão, bomba ou aspersores de irrigação. A distribuição deve ser o mais uniforme possível, a fim de evitar fluxos preferenciais. Então, você deve aplicar o resíduo líquido em toda a área da sua área vegetada, e não em algumas áreas, né? Porque se você aplicar em algumas áreas, você não vai estar explorando a eficiência máxima de tratamento da sua área vegetada. Então, um dos segredos e dos pontos fundamentais no manejo da área vegetada é a distribuição uniforme do líquido nessa área. Existem muitos produtores que já utilizam essa tecnologia nas propriedades, mas o que eu vejo comumente é que existe um cano, né, que conduz o resíduo líquido proveniente da lavagem à sala de ordenha, e esse cano ele é único e ele está dispondo isso numa área ali próxima à sala de ordenha, num único ponto. Então, o que acaba acontecendo? Um grande empoçamento, a formação de um canal, processos erosivos. Então, a ideia do produtor ou da produtora foi correta, né? De pegar aquele resíduo e dispor ali numa área que ele separou. Mas a forma que ele está dispondo está errada, porque ele não está dispondo o líquido de forma uniforme. Canos furados colocados no sentido de fluxo são uma opção de maior risco, devido aos últimos furos estarem próximos da borda da área. Então, vocês imaginem você colocar vários canos no sentido do fluxo da área, né? A tendência é que no final da área vegetada ocorra aí um armazenamento de líquido e um possível risco de transbordamento para fora da área. Uma cova rasa pode ser feita na extremidade inferior da área para armazenar qualquer escoamento superficial em excesso. Isso seria uma medida de segurança, né? Abaixo da tua área vegetada, você faria uma pequena cova, porque mesmo que haja um extravasamento de líquido para fora da área vegetada ao final dela, esse extravasamento seria retido nessa cova, permitindo que isso não se espalhe em áreas que não deveriam, ok? Normalmente, a área vegetada remove de 50% a 90% dos contaminantes do efluente. Essa maior ou menor eficiência depende de vários fatores, como nós vamos ver, como o tipo de vegetação, o tipo de solo, a quantidade de volume de efluente que você aplica diariamente. Tudo isso vai condicionar ela a ser mais ou menos eficiente. Mas, como vocês podem ver, ela tem uma eficiência muito boa em termos de tratamento. Especificamente quanto ao solo, né, que nós vamos escolher essa área vegetada, algumas características desse solo. Então, processos biológicos, físicos e químicos reduzem o potencial de movimento dos contaminantes da zona radicular para as regiões profundas do solo. A atenuação desses processos aumenta à medida que o teor de argila aumenta. Então, como eu falei, sempre a gente, se for possível, optar por áreas onde nós temos solos mais argilosos e com pouco teor de areia, né? Porque o risco de infiltração e a velocidade de infiltração é muito maior em solos arenosos. A argila tem uma permeabilidade muito baixa, retardando o movimento dos contaminantes e aumentando o tempo de contato. Mas a baixa permeabilidade dos solos argilosos aumenta o risco de escorrimento superficial. Solos argilosos, quanto mais argila, mais eles podem ficar saturados, né, pelos líquidos, e daí nós perderíamos a capacidade de filtração e aumentaremos o risco de escorrimento. Solos mais profundos aumentam o tempo de contato de um contaminante com a matéria mineral e orgânica. Sugere-se solos com permeabilidade de meio a 5 centímetros por hora, até uma profundidade de 150 centímetros. Então, é uma profundidade bem razoável. Solos com altos níveis de fósforo devem ser evitados devido ao potencial de movimento do pé solúvel. Como eu já falei, né, se um dos objetivos é tratar o fósforo que está no resíduo líquido, mas naquele solo ele já apresenta uma saturação por fósforo, essa área não seria o ideal para nós implantarmos a tecnologia da área vegetada.
A área vegetada ideal deve ser composta por 2 compartimentos, um componente de retenção de sólidos e um componente de tratamento do efluente. O que seria esse compartimento de retenção de sólidos? A função dele é distribuir lentamente o líquido pela área vegetada, podendo ser de 3 formas. O compartimento de liberação irrestrita, o escoamento para a vegetada não é restringido devido à capacidade de armazenamento do compartimento, ou seja, existe a lavagem na sala de ordenha, antes da área vegetada você teria um compartimento que nada mais é do que um tanque escavado que deve ser impermeabilizado, seja de alvenaria ou usando geomembrana, tá certo? E então entraria o líquido da lavagem da ordenha nesse compartimento e desse compartimento se aplica na área vegetada. Esse compartimento ele vai, quando ele é de liberação restrita, ele vai servir também para retenção de sólidos mais grosseiros, né? Ou algum galho, algum tipo de lixo que poderia ir para a vegetada, ficaria restrito a esse compartimento. O compartimento de liberação passiva, quando o escoamento do líquido se dá lentamente, num período de 36 a 72 horas. O compartimento é dimensionado para suportar, no mínimo, a maior chuva em 10 anos, em 1 hora, ou, de preferência, a maior chuva em 25 anos, em 24 horas. E o compartimento de liberação ativa. O escoamento é controlado para que o operador determine o melhor momento para a liberação. Este tipo requer que o compartimento tenha capacidade suficiente para o controle do escoamento, bem como para suportar a maior tempestade em 25 anos, em 24 horas. Então, vocês veem que os tipos de compartimento, né, eles vão desde um compartimento mais simples, sem controle algum, que seria o de liberação irrestrita, até o compartimento mais avançado, que seria o de liberação ativa, onde o operador determina a quantidade de volume que vai ser aplicada diariamente na área vegetada. Claro que você ter o compartimento de liberação ativa é o mais seguro de todos os compartimentos, certo? Porque você está relacionando a tua área vegetada, a capacidade de tratamento dela, exatamente com o volume que ela pode suportar. E principalmente, se tiver uma grande chuva, né, e o teu solo já está saturado, você conseguiria reter esse líquido no compartimento, esperar para que o solo perca um pouco dessa umidade para você fazer a aplicação. Quando você não tem um compartimento, ou você tem um compartimento de liberação irrestrita, você não consegue fazer esse controle. Se o teu solo estiver saturado, né, você vai continuar aplicando o resíduo líquido ali, e o risco de escoamento e disso sair da área vegetada é muito grande. O compartimento de retenção de sólidos deve ser raso e grande, de 60 a 120 centímetros de profundidade, a fim de facilitar a retirada de sólidos. Como eu disse, o compartimento, além de poder fazer com que você controle o volume a ser aplicado na área vegetada, ele também funciona como um pré-tratamento, porque ele vai reter alguns sólidos grosseiros e esses sólidos não entrariam na área vegetada. Se o compartimento de retenção de sólidos não for incluído ou for subdimensionado, poderá haver maior retenção de sólidos nos primeiros metros da área vegetada. Isso contribui para altas cargas de nutrientes na extremidade superior. Então, como eu também citei, né, você não tem um compartimento, faz a disposição direta na área vegetada. Mesmo que você tenha um sistema de distribuição uniforme, a tendência é que aquele material mais grosseiro, que esteja no teu efluente, fique concentrado no terço superior da área vegetada, né? Então, você vai ter um desbalanceamento de distribuição de nutrientes ao longo da área vegetada, saturando o primeiro terço da área vegetada, e lá no segundo e terceiro terço, você já teria um efluente mais diluído. Isso vai afetar a sua eficiência de tratamento, isso vai fazer com que a vegetação do primeiro terço cresça de forma mais rápida do que a vegetação ao longo da área vegetada. Quais são as desvantagens em se ter o compartimento de retenção de sólidos? O custo de construção e revestimento, como eu falei, é um compartimento escavado no solo, mas deve ser impermeabilizado, seja por alvenaria ou geomembrana, e o manejo rotineiro de retirada de sólidos. Como o compartimento também funciona como um pré-tratamento, vai se formando um lodo no fundo desse compartimento, né? Então, de tempos em tempos, você vai tendo um assoreamento desse compartimento, então você tem que reter você tem que retirar esses sólidos
para você manter, né, a eficiência do seu compartimento. Os métodos de dimensionamento da área vegetada. O primeiro método é o chamado método balanço hídrico. Tem como vantagem maior segurança no cálculo da taxa de infiltração e o que garantirá menor risco de escoamento para fora da área. Considerar as seguintes premissas, né? A taxa de infiltração no solo que foi considerada e se essa permanece constante ou se altera durante o evento de chuva. E o mais comum é que essa taxa de infiltração se altere, principalmente durante o evento de chuva. Na consideração da taxa de infiltração, considera-se o lençol freático raso, pois este reduzirá a capacidade de infiltração. Quanto mais próximo estiver o lençol freático da superfície do solo, mais rápido o seu solo se tornará saturado. Por isso que a distância entre a superfície do solo e o lençol freático é um parâmetro a ser considerado no dimensionamento da área vegetada. Qual a fração da área foi considerada coberta pelo escoamento superficial durante um evento de chuva? Não tem como garantir que toda a área seja uniformemente coberta com água do escoamento. Portanto, o projeto deve considerar a distribuição mais uniforme possível do resíduo. Como eu falei, esse é um preceito chave no manejo das áreas vegetadas, a distribuição uniforme. Então, o método balanço hídrico é um método de dimensionamento, mas não é o método mais utilizado, e o método que nós vamos sugerir aqui no curso é o método do balanço de nitrogênio, tá? Esse método tem a mesma vantagem que o método do balanço hídrico, com adicional de potencial redução da lixiviação do nitrogênio para as águas subterrâneas e águas superficiais. Então, o dimensionamento da área por esse método tem como resultado uma necessidade de maior área do que a calculada pelo método do balanço hídrico. Então, aqui, quando nós usamos esse método, né, ele vai dar como resultado uma área maior do que se nós calculássemos pelo método do balanço hídrico. Se disponibilidade de área não for um problema e você tiver, por isso que eu recomendo esse método, porque ele te dá maior segurança. Lembra que eu falei no início? Uma área vegetada maior é maior segurança ambiental e maior eficiência de tratamento do efluente. O tamanho mínimo da área pode ser calculado pela divisão total do nitrogênio contido no efluente no ano pela capacidade de absorção anual das plantas. Então, qual que é a matemática aqui do método? Muito simples, né? Eu tenho que saber qual que é mais ou menos a concentração média de nitrogênio que eu tenho no efluente, que vai ser aplicado na área vegetada. Essa concentração no efluente, a tendência é que ela varie ao longo do ano, principalmente porque nós temos dieta de águas e dietas de seca no sistema de produção leiteiro. Isso vai determinar concentrações de efluentes maiores ou menores ao longo do ano. O ideal é que você conheça essas concentrações, né, que vão se alterando ao longo do ano. Se você não conhece, você pode utilizar um dado médio, né? Utilizando um dado médio, claro que o cálculo não é tão preciso, tá certo? Então, você vai relacionar a concentração de nutriente que tem no seu efluente com a necessidade de nitrogênio da planta ou das plantas que estão na área vegetada. E nada mais é do que uma recomendação de adubação. Se eu tenho uma disponibilidade de nitrogênio de tantos quilos naquele volume que eu quero tratar ao longo do ano, e eu tenho uma necessidade de nitrogênio daquela planta que está ali na área vegetada, de tantos quilos por ano, eu simplesmente vou fazer a relação e dimensionar a área a partir disso. Nesse dimensionamento, considerar que o nitrogênio disponível para absorção pelas plantas é de 50% do nitrogênio que entra na área vegetada, devido às perdas por volatilização e desnitrificação. Então, daquela quantidade que existe no teu efluente, né, vamos supor, se a quantidade é 1%, né, de nitrogênio por volume de efluente, existe uma perda natural, né? Isso só se refere ao nitrogênio. Os outros elementos, essa perda por volatilização e desnitrificação não ocorre, como para o fósforo, para o potássio. Mas para o nitrogênio, isso ocorre. Então, você não pode dimensionar a sua área vegetada considerando a concentração bruta de nitrogênio, né? Porque essa perda vai existir. Então, a gente aplica esse fator de 50%, que é um fator médio, consensuado pela ciência mundial,
de perda. Claro que às vezes pode ser mais ou pode ser menos essa perda. Mas como é difícil medir, né, nós sugerimos como fator de segurança os 50%. E no caso de uma área com mais de uma espécie, considerar a planta com menor necessidade de nitrogênio. Isso dá maior segurança ambiental ao sistema. Então, uma área vegetada ela pode ser formada por uma espécie ou por várias espécies vegetais. Que até várias espécies vegetais têm vantagens, né? A gente vai ver no capítulo 3 sobre o manejo da vegetação. Então, apresenta vantagens quando a gente usa só uma espécie. E se você utilizar várias espécies, você considerar a espécie com a menor necessidade de nitrogênio para dimensionar a sua área vegetada. Vamos ver aqui um exemplo de dimensionamento dessa área vegetada pelo método do balanço de nitrogênio. Uma fazenda com 20 vacas em lactação, cada vaca produzindo em torno de 34 litros de efluente, né, por dia. A área da sala de ordenha e de espera somam 75 metros quadrados. A concentração de nitrogênio no efluente é de 0,1%. A área vegetada vai ter lá uma pastagem de alto nível tecnológico, sob irrigação. Então, a necessidade dessa cultura seria de 300 quilos de nitrogênio por hectare ano. Lembrando aqui que a irrigação, a gente está considerando que a irrigação feita pela disposição do efluente líquido, tá? Não é que essa área vai ser irrigada além do que eu vou aplicar de efluente líquido ali. Então, é somente a irrigação considerando a disposição do efluente. Bom, então, o primeiro cálculo aqui. Qual seria a quantidade de efluente por dia? Então, se eu tenho 20 vacas e cada uma delas produz 34 litros de efluente vaca dia, eu teria ali um total de 680 litros de efluente por dia sendo produzido. Qual a quantidade que eu tenho nesses 680 litros de efluente por dia? Então, seria 680 multiplicado por 0,1%, multiplicado por 365 dias. E daí eu teria uma disponibilidade de 248 quilos de nitrogênio por ano. Então, considerando as 20 vacas, produzindo 34 litros de efluente vaca dia, isso daria uma quantidade total de 240 quilos de nitrogênio por ano, certo? Aqui só uma tabelinha, né? E tem essa publicação, que depois vocês vão poder ter acesso, que diz, se eu não tenho lá um sistema de medição de quanto gera por efluente vaca dia a minha propriedade, aqui uma tabelinha, né? Que a gente traz aqui para sistema a pasto, qual que seria a geração de efluente vaca dia, e no sistema semi-confinado. Isso tanto para épocas das águas, como para a época das secas. No sistema semi-confinado isso não difere, mas no sistema pasto tem uma diferença significativa. Por que nós não colocamos aqui sistemas confinados? Tá? Porque áreas vegetadas não são indicadas para sistemas confinados de produção. Em sistemas confinados, eu já tenho um grande número de vacas alojadas. O volume de efluente gerado é muito grande. Se eu fosse tratar isso com áreas vegetadas, a área seria também muito grande para tratar. Por isso que aqui, essa tecnologia, ela está mais voltada para sistemas a pasto ou em semi-confinamento, que são sistemas de menor escala, ok? Voltando aos nossos cálculos, eu tinha lá, né, uma disponibilidade de 248 quilos de nitrogênio por ano. Mas, como eu disse, o nitrogênio ele é perdido por volatilização e desnitrificação. Então, vamos aplicar o fator de 50%. Então, na verdade, o que eu tenho é 124 quilos de nitrogênio por ano naquele efluente e que eu preciso tratar, ok? Então, a tua área vegetada, ela vai ter que dimensão? Se eu tenho uma disponibilidade de 124 quilos de nitrogênio no efluente e eu tenho uma necessidade das plantas de 300 quilos, né, por hectare ano para essa planta poder crescer, no caso a pastagem, a área vegetada ela vai ter 0,4 hectares ou 4.000 metros quadrados, tá certo? E daí, continuando aqui o cálculo, para vocês terem uma ideia, o que é o cálculo com ou sem o compartimento de retenção de sólidos? Porque lembra que eu falei, o compartimento de retenção de sólidos, além da função de você poder controlar o volume a se aplicar na área vegetada, ele também funciona como um retentor
de sólidos, e como ele retém sólidos, ali também ocorre perda de nitrogênio. Nós vamos aqui fixar uma taxa de 50%. Então, se tivesse o compartimento de retenção de sólidos antes dessa área vegetada, e considerando uma perda de 50% do N disponível, né, então eu teria ali os 124 kg de nitrogênio por ano, né, que eu teria disponível, e a perda de nitrogenização da área vegetada, 50% do N disponível também. Então, na verdade, eu teria 62 quilos de nitrogênio por ano, ok? Tendo o compartimento de retenção de sólidos, porque eu aplico 50% sobre o 248, que seria uma perda já da área vegetada, e eu aplico 50% de perda por causa da perda que vai ocorrer no compartimento de retenção de sólidos. Então, eu teria 62 kg de nitrogênio por ano para ser tratado, que está contido naquele volume de efluente. Então, dividindo os 62 por 300, eu teria uma área vegetada de 0,2 hectares ou 2.000 metros quadrados, né? E daí vocês veem a diferença. O que é ter o compartimento de retenção de sólidos e sem o compartimento de retenção de sólidos, certo? Bom, aqui eu deixo uma dica, né, para quem, principalmente, como eu falei, nós sugerimos que sempre na área vegetada se use uma cultura que tenha valor nutricional para os animais. Existe um app da Embrapa chamado Pasto Certo, onde vocês vão ter lá uma série de tipos de pastagens que nós temos no Brasil, com várias características dessas pastagens, né, como o nível de exigência em fertilidade, a tolerância ao encharcamento. Essa é uma característica fundamental, porque plantas que não são tolerantes ao encharcamento não devem ser utilizadas em áreas vegetadas. Número de plantas desejáveis por metro quadrado, a produtividade em matéria seca, a proteína bruta que pode conter essas plantas. Então, vocês, utilizando esse app, vocês também podem relacionar, escolher o tipo de pastagem ideal para a sua área vegetada, tá certo? Terminamos aqui o capítulo 2, né, desse módulo, e encontro vocês no próximo capítulo. Até lá!